O que é o amor? Tenho certeza que em algum momento você já se perguntou isso, ou conhece alguém que perguntou. O que é esse sentimento tão poderoso que é capaz de começar e terminar guerras? E o destino? Seria ele o condutor de nossas decisões enquanto debilmente acreditamos ter o controle de algo? Um sentimento que é eternizado em histórias, contos e lendas. Lendas essas que mostram faces do amor que muitas vezes não enxergamos ou nos negamos a enxergar. Afinal, umas histórias terminam bem, outras nem tanto. Porque o amor, tão poderoso do jeito que dizem ser, pode ser algo ruim. Qual é o destino daqueles que amam? Eu sou Beatriz Santos. Eu sou Natália Aguiar e esse é mais um episódio do podcast Longevidade. Esse é o podcast Longevidade, episódio Contos de Amor e Destino no Folclore. Não fazia muito tempo que a lua se tornou aquilo que Nayá mais desejava. Desde que soube que a lua era um deus lindo que escolhia jovens belas para se juntar a ele no céu, ela se apaixonou. Indígenas mais experientes a alertavam de que era perigoso, que quando a lua escolhia alguém, essa jovem deixava a forma humana e virava estrela. Mas ela não se importava, sua paixão era maior que qualquer coisa. Nayá não percebeu quando seu amor se tornou obsessão. Mesmo que seus pensamentos estivessem sempre voltados à lua, ela sempre dizia ser amor. Mas Nayá foi se entristecendo. A lua não a tinha escolhido ainda. E então, de tristeza, parou de comer, parou de beber e somente admirava a lua. Em uma das noites mais belas de luar, quando o vento soprava frio e longe e a mata sentiu o destino chegar, Nayá perambulava à beira de um lago, onde viu sua querida lua, seu querido Deus, refletido na água, e acreditou que ele havia descido por ela, para buscá-la. Assim, a jovem atirou-se na água, em direção ao reflexo da lua, e percebeu, tarde demais, que não se passava de uma ilusão, e, infelizmente, se afogou. Comovido pela situação da jovem indígena, a lua resolveu transformá-la em uma estrela diferente de todas as outras. Uma estrela das águas, a Vitória Régia. E, por esse motivo, as flores perfumadas e brancas dessa planta só desabrocham durante a noite. A tragédia fez parte da história de Nayá, sendo eternizada no conto da Vitória Régia, que, encantada pela beleza da lua, entrou em uma ilusão do amor e do belo. Ilusão essa que a fez mergulhar numa obsessão por algo ou alguém de quem ela jamais soube se sentiu algo. Quando analisamos a história de Nayá por um viés psicológico, percebemos que, na verdade, muito da história dela remete a um amor patológico. O amor patológico, também conhecido como Síndrome de Clérambault ou erotomania, é um transtorno caracterizado por uma obsessão a uma pessoa que geralmente é inatingível ou não corresponde ao amor do indivíduo. Na psicologia, esse dito amor é considerado um transtorno obsessivo-compulsivo, já que envolve pensamentos e atos repetitivos, que, no conto de Nayá, poderia ser o fato de ela sempre estar observando a lua, né, Bia? Isso mesmo, Natália. Pessoas que sofrem de erotomania tendem a idealizar a pessoa amada e interpretar de forma distorcida as interações ou sinais vindos dela, como se houvesse uma correspondência afetiva, como quando Nayá imaginou que seu Deus havia descido para buscá-la. Um caso que ficou muito conhecido foi o da apresentadora e modelo Ana Hickman, que teve seu quarto invadido por um fã em delírio erotomaníaco. Quando aconteceu, a investigação foi apurado que o homem acreditava que Ana Hickman era apaixonada por ele, pois eles interagiam em redes sociais. O caso aconteceu em 2016 e até hoje serve de exemplificação sobre o assunto. Assim como o agressor de Ana Hickman, Nayá ficou obcecada e deixou-se levar por ilusões que acarretaram em sua morte. Mas Nayá não é a única com uma trágica história de amor. Naipi e Tarobá têm sua própria tragédia para contar. Os indígenas caingangues, que habitavam as margens do rio Iguaçu, acreditavam que o mundo era governado por Mboi, um deus com forma de serpente, filho da Tupã. Igobi, cacique da tribo, tinha uma filha chamada Naipi. Diz a lenda que ela era tão bonita que as águas dos rios paravam quando a jovem indígena era refletida nele. Devido à sua beleza, ela seria consagrada ao deus Mboi, passando a viver somente para seu culto. A graciosidade de Naipi encantava todos que a viam.
Um jovem guerreiro chamado Tarobá, entre os Caingangues, logo se apaixonou por Naipi, ou pela imagem dela. Igual moça que foge escondida para se casar, na noite de sua consagração, Naipi fugiu com Tarobá numa canoa que seguia rio abaixo, arrastada pela correnteza. Ao saber da fuga, Imboi ficou furioso e entrou nas entranhas da terra, formando uma enorme fenda que formou as cataratas. Envolvidos pelas águas dessa imensa cachoeira, a embarcação e os fugitivos caíram de uma grande altura, desaparecendo para sempre. Diz a lenda que Naipi foi transformada em uma das rochas centrais das cataratas, castigada a ser açoitada pelas águas revoltas. Tarobá foi convertido em uma palmeira situada à beira de um abismo, inclinada sobre a garganta do rio. Debaixo dessa palmeira, há a entrada de uma gruta, onde o monstro vingativo vigia eternamente as duas vítimas. Era o destino de Tarobá e Naipi morrerem dessa forma? Ou ela mudou seu destino quando decidiu fugir com outro homem? Na lenda, Imboi me lembra todos os parceiros que não aceitavam o término do relacionamento e que a ex se envolva com outras pessoas. Da mesma forma que Imboi vai atrás de Naipi, muitos homens perseguem as ex-companheiras e, infelizmente, o final não destoa muito da lenda. Segundo dados de monitor de violência do Portal G1 e do Núcleo de Estudos de Violência da USP, o Brasil registrou, em 2022, 1.410 casos de feminicídio. Isso significa que, em média, a cada 6 horas, uma mulher foi assassinada. Talvez por ter esquecido de fazer o almoço, por ter tentado se livrar de um abusador ou por simplesmente tomar as rédeas do próprio destino, como Naipi fez ao decidir que não passaria o resto da vida se dedicando a cultuar Imboi. O que esses contos dizem sobre a atualidade e sobre a tragédia que os acometem? Qual a relação entre eles e a mensagem que fica? Esse é o podcast Longevidade, episódio Contos de Amor e Destino no Folclore. Eu não me pego pensando que algum dia eu poderia ficar obcecada por algo ou alguém. Até porque é um transtorno, não é algo que dê para ser controlado. Funciona como qualquer outro, como o toque ou a ansiedade. E é muito doido pensar que, por conta de uma mensagem no Instagram respondida por Ana Hickman, o fã achou que ela estava apaixonada por ele e até que se amavam. Pensar nisso como uma possibilidade real, fora da lenda de Nayá e da Lua, parece mentira. E é muito mais frequente do que a gente imagina. Outro caso que foi associado ao amor patológico no artigo Amor Patológico, um estudo de caso, foi o caso Eloá, que aconteceu em 2008 e foi muito repercutido. Lindenberg Alves Fernandes, de 22 anos, inconformado com o fim do relacionamento, invadiu o apartamento da ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, onde a jovem estudava na companhia de 3 amigos, Nayara Rodrigues da Silva, Iago Vilera e Vitor Campos. Durante cerca de 100 horas, o país acompanhou o drama que terminou de maneira trágica. O sequestro se arrastou até o início da noite de 17 de outubro, quando a polícia invadiu o apartamento. Acuado, Lindenberg disparou contra as meninas. Os meninos ele já havia liberado na mesma noite. Eloá, de 15 anos, morreu com um tiro na cabeça e outro na virilha, não justificando o crime, somente fazendo uma alusão. Se relacionarmos os dois contos, vamos perceber que Imboi tinha obsessão por Naipi, e o final dela foi como o de Eloá. Ele se sentiu desafiado porque ela tomou as rédeas do próprio destino e simplesmente decidiu que queria matá-la. Aquela história horrível de se ela não for minha, não é de mais ninguém. Quantas mulheres são mortas por essa narrativa machista e misógina? Como assim Naipi quer ter outras escolhas e oportunidades? E como assim ela decide fazer isso com outro homem, entende? Se a gente puxar o perfil de Imboi, na verdade, ele é muito narcisista. A gente conhece o Imboi, com certeza. Outro ponto que precisamos lembrar é da paixão repentina de Tarobá por Naipi. Será que era amor? Ou ele queria ter como mulher dele a dita como mais bonita da tribo e que ia cultuar um deus? E Naipi gostava mesmo de Tarobá ou só queria se livrar de Imboi? Quando a gente lê ou escuta os contos folclóricos, nunca pensamos por esse lado reflexivo, mas na verdade, todos têm a missão de ensinar algo. Só que na maioria das vezes a gente não para pensar nessa mensagem que fica, nessa lição de moral, sabe? Por que era tão importante para Nayá ser escolhida pela Lua? Ela precisava dessa validação?
Por que é tão importante para Naipi ter uma companhia? Por que Tarobá se apaixonou por Naipi? Pela beleza dela, pelo desafio ou pela sua personalidade? Esperamos que com esse episódio você tenha refletido sobre esses assuntos que na contação de histórias passa batido. Esse podcast é uma realização dos alunos da disciplina de Laboratório de Jornalismo Digital do curso de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, sob a supervisão da professora Verônica Oliveira. Vozes, produção e edição de texto de Beatriz Santos e Natália Guiar. Efeitos sonoros, reprodução freestyle de YouTube. Gravação e edição de áudio, Elvis Guimarães. Monitor, Wanderson Gomes.